A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao programa Conceitos de Fé. Estamos começando uma série chamada Por que a Confissão Funciona? Sabe, quando você começa a falar de confissão, tem muita gente que acha que você está falando sobre confessar os pecados. Isso é tudo o que algumas pessoas sabem sobre confissão? Ou seja, confissão é confessar os seus pecados, e é claro que a Bíblia diz, João disse que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Agora, isto foi escrito para cristãos, não foi para pecadores. Ele está falando para cristãos aí, mas quando se trata de confessar a palavra, sobre guardar firme a confissão da vossa fé, aqui em Hebreus, no capítulo 10, verso 23, Paulo diz, guardemos firmes a confissão da nossa fé. Agora, entenda, algumas versões usam a palavra esperança no lugar da fé, mas é fé. Então, é a confissão da fé. Então, guardemos firmes a confissão da nossa fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se não houvesse nenhuma possibilidade de perder a fé, então não haveria necessidade de ele dizer para guardarmos firmes a confissão da fé. Então, as coisas nas quais cremos que são baseadas na autoridade da palavra de Deus, nós temos que tê-las em mente, temos que guardá-las em nossos corações. Sabe, a Bíblia diz, escreve essas coisas na tábua do teu coração, Provérbios diz isso. Escreve essas coisas na tábua do teu coração. Ora, como você escreve na tábua do seu coração? Bem, não dá para fazer isso com uma caneta? Então, Davi falou um pouco disso, na verdade, quando ele falou, a minha língua é como pena na mão de habilidoso escritor. Então, a forma de fazer isso está bem debaixo do seu nariz, é a sua boca, é melhor você pôr a sua boca em movimento, porque é assim que você põe a palavra de Deus dentro de você. Bem, nós já tratamos disso em programas anteriores. Há 3 razões para usarmos a confissão. Eu quero falar disso de novo porque alguns podem não ter visto os outros programas. Número 1, ela faz com que a fé venha. Confessar a palavra de Deus. Ora, quando eu digo confessar a palavra de Deus, é falar a mesma coisa que ele fala. Na palavra dele, sobre você, sobre as circunstâncias, sobre a situação. Por exemplo, em Gálatas a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo afirma que fomos libertos da autoridade das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós fomos libertos do poder das trevas. Bem, é isso que a palavra diz a nosso respeito. Nós fomos libertos. Mas se você escuta algumas pessoas falando, parece que ele disse que fomos presos pelo poder das trevas. Porque elas vão pelo que experimentaram, elas dizem, bem sim, bem sabe, eu sei que a Bíblia disse isso, mas irmão Caps, veja o que aconteceu comigo. Bem, primeiro de tudo, o que aconteceu com você não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou seja, não muda o que Deus disse. Agora, o que Deus disse, no entanto, vai mudar o que você experimenta na vida se você continuar falando o que Deus diz a esse respeito. Se você declara que você é liberto da autoridade das trevas, transportado para o reino do Filho do amor de Deus, isso faz algo por dentro de você. Quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus disse, de fato, o apóstolo Paulo disse em Romanos 10, a palavra está perto de ti, está em tua boca e em teu coração. Primeiramente, você tem que ter a palavra em sua boca para que ela desça ao coração. Foi o que Deus disse a Josué, em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Isso significa meditar profundamente nele, significa cogitar e falar consigo mesmo. É isso que essa expressão quer dizer no hebraico? Cogitar, falar consigo mesmo, meditar, vários significados para essa palavra. Então você deve falar a palavra de Deus para si mesmo. Falar pode te colocar tanto para baixo quanto para cima, dependendo do que você fala. Você está falando o que o diabo diz, ou está falando o que Deus diz em sua palavra? Mantenha a palavra na sua boca. Então, número 1,
Confessar a palavra de Deus faz com que a fé venha, porque o apóstolo Paulo disse a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. Ora, o oposto dessa verdade é que a fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. Isso é muito óbvio, você não quer ir por esse caminho, mas muitas vezes você ouve sim cristãos dizendo o que o diabo disse e eles ficam todos tristes, todos deprimidos por causa de todas essas coisas que estão bombardeando eles. Agora deixa eu dizer algo sobre coisas que o inimigo põe em sua mente. A mente carnal, a Bíblia diz, de fato o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, ele diz que a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, se você tentar operar com a lei da fé na mente carnal, você vai entrar num grande problema. Isso para dizer o mínimo, porque você não crê com a sua mente o que pode crer com o coração. Agora, quando falamos de coração, não estamos falando da bomba de sangue, estamos falando do núcleo, do centro do seu ser. Isto entra em você e se torna parte de você quando você fala a palavra de Deus. Então, número 1, a primeira coisa que a fé faz, ou a primeira coisa que confessar a palavra de Deus faz, é fazer com que a fé venha, porque a fé vem por ouvir. E virá mais rápido se você ouvir a si mesmo citando, falando, dizendo o que Deus diz a seu respeito. Então, número 2, confissão é como se planta uma semente no reino. No capítulo 17 de Lucas, Jesus disse que se você tivesse fé como uma semente de mostarda, diria àquela moreira, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela lhe obedeceria. Ele não diz para obedecer a Deus, orar a Deus para que ele mova a árvore e a jogue no mar. Ele disse, se tiver fé como um grão de mostarda, você dirá. Ora, é por isso que algumas pessoas não dizem nada do que a palavra diz a respeito delas, porque não têm fé como uma semente. Elas sabem que é verdade porque está na Bíblia e elas creem que a Bíblia é a verdade, mas não é verdade para elas. Então não ousam dizer porque dizem e se não acontecer? Bem, provavelmente não vai porque elas não têm a fé como uma semente. Então, número 1, quando você confessa a palavra, você faz com que a fé venha. Número 2, você planta uma semente no reino de Deus, no coração. Isso está na parábola do semeador em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13. Jesus nos dá muita informação, informações maravilhosas a respeito de como a fé funciona no coração. Ao plantarmos uma semente, a semente é a palavra. Número 3, já que revisamos os 2 pontos, eu vou começar então a falar do número 3. Paulo disse em Romanos 12, não vos conformeis com o mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Você renova sua mente pela palavra de Deus? Ou seja, se você se mantém dizendo o que Deus disse, confessando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus em voz alta, então isso renova a sua mente. E o que acontece é que você começa a pensar como Deus. Agora deixa eu dizer, quando você começa a pensar como Deus pensa, as coisas começam a mudar ao seu redor, você sai da depressão, você começa a crer como Deus crê, você começa a ver coisas de uma forma totalmente diferente. E aí chegamos ao número 4, a quarta razão pela qual a confissão da palavra de Deus opera em sua vida, muda circunstâncias e situações, porque ela mantém a resposta diante de você. Você sabia que se você fica falando o problema, falando o que é o problema ou como vai ser, falando do que aconteceu, do que pode acontecer, do que parece que vai acontecer, e sabe, tem pessoas que agem assim? Eu mesmo já agi dessa forma, mas eu aprendi algo. Essas pessoas dizem, já vi tudo, não vai funcionar. Eu já vi tudo, não teremos dinheiro para a parcela da nossa casa ou para a parcela do nosso carro. Eu já posso ver. Ora, o que isso significa é que elas já meditaram no que a mente carnal delas pôs diante delas. E muitas vezes a sua mente carnal é influenciada pelo inimigo e por forças malignas. Veja, você não pode impedir que o inimigo coloque pensamentos em sua mente de vez em quando, mas estes pensamentos, especialmente se não concordam com a palavra de Deus, esses pensamentos sofrem aborto espontâneo se você não os fala. Porque, de fato, é a forma como se pega o pensamento, é falando. Ele vem à sua mente, mas de fato você ainda não o pegou até que comece a falar a respeito dele. Uma vez que você fala e começa a confessar aquilo, falar com a sua boca, vez após outra, após um período de tempo, aquilo entra em você, e então aquilo se torna verdade para você, quer seja verdade ou não. Ora, os psicólogos já constataram que a criança,
O que quer que ela acredite a seu respeito, se por exemplo ela acredita que você não a ama, ou se elas acreditam que você as trata mal, pode até ser que não seja, mas se elas acreditam nisso, bem, para elas é verdade. Ou seja, é uma verdade absoluta para elas. Então o que você precisa entender é que as coisas que você está dizendo com a sua boca, essas coisas entram em você. E aí isso se torna verdade para você, quer seja verdade do lado de fora ou não. Por dentro já é verdade, você fica plenamente convicto a respeito daquilo, pode até ser que não seja verdade de jeito nenhum. Tem algumas coisas que o inimigo pôs em sua mente, a respeito das suas finanças, a respeito da sua saúde física, ou de qualquer outra coisa. Não entre em concordância com o que o inimigo diz, e guarde a sua mente e o seu coração acima de tudo. Provérbios diz, guarde o seu coração com toda diligência, porque dele procedem as saídas ou as forças da vida. Ou seja, o que entra em você é o que vai mudar as situações. Então esta é a razão número 4 pela qual você deve confessar a palavra de Deus e dizer o que Deus diz a seu respeito na Bíblia. Em outras palavras, ele diz, dei e vos será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens vos darão. Comece a falar isso toda vez que você der, quando você der a sua oferta, até quando você faz uma doação para a caridade, diga, eu estou dando e me será dado. Sabe, às vezes nós decidimos que só funciona se eu der para o reino de Deus. Bem, eu sei que funciona assim, mas funciona em outras áreas também. Então a confissão põe a resposta diante de você. Agora deixa eu te dizer, quando você entra nessa coisa de confissão, percebe que isso muda até a sua atitude. Eu quero contar uma situação que aconteceu há muitos anos. Eu fui a uma igreja no Arkansas, e numa noite eu ensinei sobre confessar a palavra de Deus e chamar as coisas que não são, ou seja, chamar o que está prometido na palavra de Deus, proclamar a coisa antes dela acontecer. E isso vem de Marcos 11, 23 e 24. Sabe, a Bíblia diz que todo aquele que disser ao monte, seja removido e seja lançado ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que ele diz acontecerão, ele terá. O que é que ele vai ter? Tudo aquilo que disser. Se ele crer, se ele não duvidar no seu coração e se ele crer naquelas coisas que ele diz. Sabe, quando você começa a falar coisas negativas, a princípio você não crê nelas. Mas se você diz tempo suficiente e às vezes você diz só porque está desgostoso, já aconteceu com você, comigo sim, eu já fiz isso. E você diz algo negativo porque você está desgostoso com a situação e você não quer realmente dizer aquilo, mas você diz. E se você continua dizendo, não demora muito, você vai acreditar, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ora, ela vem mais rapidamente quando você ouve a si mesmo falando, dizendo com sua própria boca, e os seus próprios ouvidos estão pegando isso. E isso fica alimentando o que a Bíblia chama do seu coração, que é o seu ser, o seu núcleo, o seu centro de produção, bem, vai produzir aquilo em sua vida. Então, quando você começa a falar essas coisas negativas, isto impede que você creia na libertação, na bênção de Deus, que a palavra promete. E o pastor daquele lugar, depois que eu preguei aquilo num domingo à noite, depois que eu preguei sobre chamar coisas que não são como se já fossem, sobre chamar a promessa de Deus, sobre chamar abundância quando há falta, proclamar que o meu Deus em riquezas e glória há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo, porque eu já dei e continuo dando, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, ele disse, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E, claro, nós percebemos que Jesus era a palavra personificada. Então a palavra tem a ver com isto. Então, depois do culto, nós saímos para comer e a esposa do pastor disse, irmão Capps, estou muito feliz que você ensinou sobre isso hoje, porque sabe, ela disse, compramos uma propriedade. Há algum tempo atrás, ela disse, já fazem cerca de 3 anos, a gente comprou um lote que era meio que num vale, sabe, uma região rebaixada e a água empoçava ali, a gente começou a deixar as pessoas jogarem entulhos ali, sabe, concreto, metralha, restos de construção. E eles pensaram, bem, já compramos, agora temos que pagar, e eles estavam pagando por aquele terreno.
E ela disse, bem, então vamos arranjar uma forma de fazer dinheiro, pelo menos para pagar a prestação do terreno, deixando esses entulhos aqui. Bem, ela disse, sabe, eu ficava falando sobre aquele terreno, ninguém nunca vai construir nada aqui, nunca vamos nos livrar disso, ficaremos com isso pelo resto da vida. Bem, entenda, aquele pensamento veio à mente dela, porque a mente carnal, você lembra o que Paulo disse em Romanos 8? Ele disse que a mente carnal é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus. Você não pode operar na lei da fé que diz, você pode ter o que disser se crer e não duvidar no coração. Se crer que aquelas coisas que disse acontecerão, você não pode operar nisso do lado positivo em sua mente carnal, porque a sua mente carnal fica negativa demais muito rapidamente. E quando você começa a falar coisas negativas, então você não opera em nada do lado positivo, você passa a operar no lado negativo, o que em essência significa dizer ao monte, uau, você está ficando maior, eu nunca suplantarei você, você vai me atrapalhar o resto da vida. Veja, Jesus nunca nos disse que esta coisa operaria tão bem quanto ou até mais rápido no lado negativo, porque ele não queria que isso operasse na sua vida do lado negativo. Mas sabemos que há sempre uma ponta oposta para toda verdade, que remete à recíproca direta disto, ou seja, é o oposto daquilo. Então, se você pode ter o que disser, se crer e não duvidar no coração, isso funcionará tão rápido quanto, ou talvez mais rápido no lado negativo do que no lado positivo, e você precisa manter distância disso, e para fazer isso precisa sair desse pensamento carnal e começar a pensar como Deus pensa, e esta é a razão pela qual você precisa tanto renovar a sua mente com o que Deus diz. Mas, continuando a história, ela disse, eu estou muito feliz que ouvimos essa mensagem sobre chamar as coisas que não são como se já fossem, eis o que faremos. A gente vai voltar naquele lote amanhã, e ela olhou para o seu marido, o pastor, e disse, a gente vai voltar naquele lote, e a gente vai falar aquele lote, dizer que ele será vendido em nome de Jesus, e isto será uma bênção para nós. Agora veja, eles estavam tentando vender aquele lote, e se não me engano já faziam 2 anos. Aquilo foi num domingo à noite. Então na segunda de manhã eles foram e começaram a falar coisas boas a respeito do lote. Começaram a declarar, tudo o que eu faço e toco prospera, nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Nós cremos que haverá um comprador e alguém será abençoado com esse lote, ele será uma bênção para alguém. Veja, eles saíram do pensamento negativo da mente carnal e entraram naquilo que estavam fazendo, mantendo a resposta diante deles. Confessar a palavra de Deus mantém a resposta diante de você. A resposta não é, ficaremos com isso o resto da vida, nunca vamos nos livrar desta coisa, vamos continuar pagando por isso e nunca vamos vender? Essa não é a resposta. Este é o problema. Então você não vai orar o problema, não vai confessar o problema, vai manter a resposta diante de você. E qual é a resposta? Declarar o lote vendido em nome de Jesus. E declarar que tudo que você faz prospera e você fez algo quando comprou aquele lote. Enfim, para encurtar a história, eles saíram falando na segunda de manhã. Bem, eu voltei na quarta à noite, eu preguei no domingo à noite, então voltei para pregar na quarta à noite. E ela disse, irmão Capps, eu tenho boas notícias para te contar. Alguém ligou hoje e comprou aquele lote. Bem, amigos, 3 dias passaram. Menos de 3 dias, na verdade 2 dias, depois que falaram ao lote, que saíram do pensamento carnal, que entraram na palavra de Deus, alguém ligou e comprou o lote. Ora, eles vinham tentando vender há cerca de 2 anos. Então, isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso o que Deus faz quando você começa a simplesmente agir na palavra e ser um praticante da palavra. Sabe, Tiago disse que se formos praticantes da palavra, seremos abençoados em tudo que fizermos, o que quer dizer que você é abençoado em tudo que você faz. Você tem que guardar a sua mente e impedir que a mente carnal atrapalhe a sua habilidade de crer no que Deus disse, porque você lê a palavra de Deus e às vezes a sua mente diz, bem, eu sei que é isso que a Bíblia diz, mas não foi assim que aconteceu comigo. E se você não toma cuidado, você volta de novo àquele fluxo negativo, e isso muda a sua atitude, você fica depressivo e começa a ficar cheio de medo. E sabe, Jó já demonstrou o que o medo pode fazer conosco? Jó disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio, aquilo que eu mais tinha medo veio sobre mim. Ele não estava apenas temendo,
Ele, com sua própria boca, disse: é o que eu mais temo. Aquele medo já estava bem desenvolvido. Então, esta é a razão número 4 pela qual a confissão da palavra funciona. Ela mantém a resposta diante de você. Então, vamos para Efésios capítulo 4. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo nos dá um bom conselho. Efésios 4, verso 17. Efésios 4. Paulo está falando sobre coisas que vão nos ajudar aqui. Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela cegueira do seu coração. Ou seja, não ande na vaidade da sua mente. Aquele casal olhou para o lote e disse: nunca vamos nos livrar disso. Ele continua falando, mas aqui no versículo 23 ele diz: e vos renoveis. Na verdade, vamos voltar para o verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, a antiga forma de vida, o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É isso que acontece. A sua mente é renovada pela palavra de Deus. Quando você começa a falar e dizer o que Deus disse, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, na atitude da sua mente. Começamos a pensar como Deus pensou sobre aquilo. Deus disse: se você for praticante da palavra, será abençoado no que fizer. E ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Agora note, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Veja, se Paulo diz para não darmos lugar ao diabo, então ele não terá nenhum lugar a não ser que nós demos esse lugar a ele. Porque se ele tivesse lugar, então por que Paulo teria que nos dizer para não darmos lugar a ele? Veja, damos lugar ao diabo às vezes por palavras, porque falamos coisas que são contrárias à palavra de Deus, e desta forma entramos na carnalidade da nossa mente. Ele continua dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora ouça isso, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma comunicação corrompida, mas sim a que for boa para edificação e para ministrar graça aos que ouvem. Agora, quem é a primeira pessoa que ouve tudo o que você diz? É claro, muita gente vai dizer: é Deus que ouve, mas é você. Você ouve primeiro tudo o que diz, é claro que Deus também ouve. Não sei se é bem assim, não sei se Deus ouve toda a incredulidade que eu falo, ou que as pessoas falam. Eu não acredito que ele fica ouvindo isso. Você é a primeira pessoa que ouve tudo o que você diz. Ora, o apóstolo Paulo falou disso em Romanos capítulo 10. Romanos 10:6. Ele fala da justiça procedente da fé e no 8 pergunta: porém que se diz? Veja, ele vai dizer o que a justiça decorrente da fé fala no versículo 8, porém que se diz? A palavra está perto de ti, está falando da palavra, sim, a palavra de Deus. A palavra da promessa está perto de você, ou seja, ela está tão perto de você que chega à sua boca falando do seu coração. Ela está perto assim de você? Mas se você pega as palavras do diabo, põe na sua boca até que elas desçam ao coração, adivinha? Você semeia ervas daninhas? Ei, o semeador semeia a palavra, ou você semeia as palavras de Deus ou as palavras do diabo? E quer você semeie as palavras do diabo ou as palavras de Deus, isto vai produzir em sua vida? Ouçam, amigos, não semeiem ervas daninhas. Semeiem a palavra de Deus, semeiem algo que vai produzir para vocês. Agora note, ele diz: nenhuma comunicação corrompida proceda da sua boca, mas apenas o que é edificante, que possa ministrar graça aos que ouvem. Veja, que possam ministrar graça aos que ouvem. Como eu já falei, você é a primeira pessoa que ouve quando você declara a palavra de Deus. E isto ministra graça a você. Se você ouve a si mesmo falando, citando, dizendo o que Deus diz a seu respeito na palavra, isto muda a sua situação na vida.
Agora, eis o que você precisa entender sobre isto. A palavra de Deus vai guardar você, ela vai manter a sua mente na resposta e não no problema. Agora, tem gente que até ora o problema, sabia disso? Eles oram o problema. Eles ouvem o problema e só conseguem ver o problema. Mas, amigos, confessar a palavra de Deus manterá a resposta diante de você, e você precisa fazer isso. Veja, circunstâncias e situações na vida estão todas sujeitas à mudança. Mas você precisa entender que com o apoio das suas palavras, e você confessando o que aconteceu consigo e falando disso todo dia, habitando nisso, isto pode estabelecer estas coisas na sua vida para sempre. E você não quer isso? Então estamos falando sobre confessar a palavra de Deus e como isso pode mudar a situação em sua vida. Agora, no programa passado, estávamos tratando do número 4, do porquê a confissão funciona, mantenha a resposta diante de você. Bem, vamos revisar, vamos listar todos. Número 1, faz com que a fé venha. Número 2, semeia uma semente no reino. Número 3, renova sua mente para a palavra de Deus, e aí você começa a pensar como Deus pensa em sua palavra, e quando você começa a pensar como Deus, isso mudará as coisas na sua casa. E a primeira coisa que muda é a sua atitude. E então, número 4, mantenha a resposta diante de você. Então, eu quero tratar um pouco mais sobre isso neste programa hoje, e veremos em 2 Coríntios que o apóstolo Paulo faz uma afirmação. E deixa eu te mostrar como ele não está evitando o negativo, mas ele está acentuando o positivo e eliminando o negativo. Lembra da velha canção, alguns têm idade suficiente para lembrar? Acentue o positivo e elimine o negativo. Bem, isso é o que a palavra de Deus faz se você colocar a ênfase na palavra de Deus ao invés do que está acontecendo na sua vida. Agora veja como Paulo disse em 2 Coríntios 4:6. Ele diz, porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Agora eu quero te mostrar como Paulo põe equilíbrio nesta coisa. Agora, quando você começa a falar de confissão, eu já ouvi pessoas dizendo... Dizem, irmão Caps, você está simplesmente mentindo se disser de qualquer outra maneira diferente do que é? Ora, Paulo está admitindo que ele tinha problemas aqui. Mas deixa eu te mostrar algo. Tudo bem contar a alguém sobre o problema para que essa pessoa concorde e ore com você para mudá-lo. Mas o que você não deve fazer é uma confissão diária do problema. Porque isso mantém o problema diante de você. De fato, Marcos 11:24 diz, todas as coisas que você desejar, quando você orar, agora ouça, quando você orar, creia que você as recebeu e você as terá. Todas as coisas que você desejar. O que é que você deseja? Você não deseja o problema, não é? Então não ore o problema. Esse é um dos principais erros que eu cometi por anos. Eu orava o problema todo dia. Senhor, eu oro, isso não está funcionando e as coisas vão piorando. Mas também com oração idiota dessa, sabe? Isso abre a porta para o diabo. E uma manhã o Senhor falou comigo e disse, o que você está fazendo? Aquilo meio que me insultou, eu disse, você sabe, eu estou orando. E ele disse, não, você está reclamando. Ele disse, primeiro eu agradeço se você parar de vir para mim dizendo o que o diabo está fazendo e chamando isso de oração. Então veja, eu estava mantendo o problema diante de mim todo dia. Eu dizia, Senhor, eu tenho problema e tenho esse, mas esse eu não tenho. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de mais terras para a fazenda, isso e aquilo. Eu estava citando o problema de novo e de novo. E eu tinha grande fé no problema. Para falar a verdade, eu não tinha nenhuma fé na resposta para o problema, e isto foi diferente de chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu estava chamando as coisas que eram como se já fossem. Agora deixa eu te mostrar a falácia que há nisso. A maioria das pessoas acha que elas estão fazendo o que devem fazer quando chamam as coisas como elas são. Elas falam o problema porque dizem, bem, é verdade, eu tenho um problema. Pode ser um fato presente nesse momento na sua vida. Mas esta não é a coisa certa a se fazer, e a razão é a seguinte. A fé vem pelo ouvir e ela vem mais rápida quando você ouve a si mesmo. Quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus diz ou
Por outro lado, o lado negativo, quando você ouve a si mesmo dizendo o que o diabo diz e falando os problemas. Agora, se você falar o que é, se fica falando o que está acontecendo com você, e você fala o que está acontecendo com você repetidamente, vez após vez, o que está ouvindo o problema e logo estará orando o problema. Eu sei que alguns de vocês estão fazendo isso porque eu fiz durante anos, mas o que eu quero mostrar a vocês aqui é que você tem que sair disso porque não é o que a Bíblia diz para você fazer. Todas as coisas que você desejar e você não deseja o problema, você deseja a resposta, então ore a resposta ao invés do problema. Graças a Deus há abundância e não falta, e alguém diz, mas eu não tenho abundância. Bem, chame ela. Vê, é por isso que você chama as coisas, porque você não as tem. Agora, este é um princípio clássico da Bíblia, que é chamar as coisas que não são. Foi assim que Deus disse a Abraão para fazer. Ele ensinou Abraão a chamar as coisas que não são como se elas já fossem, até que fossem. Agora, como você mudaria algo na vida que acontece com você se você não a chamasse diferente da forma que ela é, pelo princípio que Jesus nos deu em Marcos 11:23? Todo aquele que disser ao monte, seja removido, seja lançado no mar. Agora deixa eu te perguntar, será que o monte foi lançado no mar? Quando ele falou isso, não. Estavam olhando para o monte. Ora, esse monte representa um problema em sua vida. Ele não foi lançado no mar, ele estava ali, ele estava fisicamente ali, mas ele disse, fale com ele. Seja lançado no mar. E ele disse, se você não duvidar no seu coração, ou seja, se você não ficar indeciso no coração, mas crer que o que você disse vai acontecer, você terá o que terá tudo aquilo que disser. Notem isso, agora vá para Marcos 11:24, começa com um portanto, e quando encontramos essa palavra portanto, entenda por que ela está aí. Por causa desse princípio da fé, você pode ter o que disser, se crer e não duvidar no coração. Portanto, quando orardes, veja, se você orar o problema, vai receber o problema. Se você orar a resposta, vai receber a resposta. Porque veja, a coisa exata pela qual você ora é para a qual terá maior fé. Agora, algumas pessoas desenvolvem medo, dúvida e incredulidade através de orações não bíblicas. Eu vou dizer isso de novo. Algumas pessoas desenvolvem dúvida, medo e incredulidade através de orações não bíblicas, estão orando o problema. Agora, o que acontece quando você ora o problema vez após outra, dia sim, você mantém o problema diante de você? Você não tem a mínima ideia de qual seja a resposta? Ora, a palavra de Deus é a resposta. Então você simplesmente vai para a palavra de Deus, e foi assim que o Senhor falou comigo já faz mais de 20 anos. Ele disse, é melhor você gastar uma semana, um mês ou um ano na minha palavra e descobrir o que eu falo sobre isso, e começar a proclamar o que eu falo sobre isso, desenvolver a sua fé na minha promessa, então orar, e aí sim você receberá o que diz. E sabe, quando comecei a fazer isso, eu tive mais orações respondidas em 2 semanas do que nos 20 anos anteriores, porque eu vinha mantendo o problema diante de mim e não a resposta. E alguns de vocês estão fazendo a mesma coisa, e o Espírito de Deus, na verdade eu nem pretendia entrar nisso, mas é para alguém que está assistindo esse programa, você precisa agarrar isso e começar a chamar pelo que a promessa de Deus diz, ao invés de ficar chamando as coisas como elas são. Você pode mudar o que é agora. O apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação em 1 Coríntios. Ele diz, Deus escolheu as coisas que não são. Como assim que não são manifestas para reduzir a nada? Para reduzir a zero as coisas que são manifestas? Bem, há forças espirituais na palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de fé, e esta fé vai entrar em você se você citar a palavra de Deus e lidar com ela, se a mantiver em sua boca. Foi por isso que ele disse a Josué, o que disse, este livro da lei não se aparte da sua boca, ou seja, continue falando ele. Independentemente do que acontece na vida, eu te desafio a dizer o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Não expresse as palavras que a sua mente carnal pega de forças negativas ao seu redor, que produzem medo, porque palavras cheias de medo produzirão mais medo, palavras cheias de fé produzirão mais fé, e a palavra de Deus está cheia de fé. Meu Deus, eu nem cheguei em 2 Coríntios, tudo bem, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. Não, a gente começou, só não terminou de ler.
Paulo diz, nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Ele diz, tudo bem, eu tenho problemas, mas eu não estou angustiado, não estou perturbado, não estou desesperado. Veja, ele está acentuando o lado positivo para eliminar o pensamento negativo. Ele disse, sim, são estes os fatos presentes que estão acontecendo comigo, mas eu não estou em desespero. Note a atitude dele. Perseguido, mas não abandonado. E alguns de vocês começam a ser perseguidos, Senhor, tenha pena de mim, e começa a dar um chilique. Isso nunca produzirá fé. Mas a palavra de Deus produz fé, mantenha a resposta diante de você. Ele diz, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus. Agora ouça isso, carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Agora o que será que isso significa? Carregando no corpo a morte do Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus morreu para nos libertar. Ele morreu e sofreu chicotadas no lombo antes de morrer para nossa cura. E Paulo diz, eu estou sempre carregando no meu corpo os resultados da morte do Senhor Jesus. Lembre-se, apedrejaram Paulo e o consideraram morto. Agora, pessoal, se os judeus te apedrejam até te considerarem morto, tenha certeza, você está morto. Pessoas ficaram ao redor de Paulo e oraram provavelmente no espírito, e no outro dia Paulo se levantou e foi para Derbe. Então ele carregava sempre em seu corpo os resultados da morte do Senhor Jesus que o libertavam da autoridade das trevas, transportando-o para o reino do Filho do amor de Deus. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. No tempo de Paulo era sempre uma questão de vida ou morte quando você estava pregando, entre os judeus que Jesus era o Messias, esse tipo de coisa. E Paulo continuava tendo problemas quando ia para os judeus. Deus disse a ele para ir para os gentios, ele ia para os judeus e toda vez levava uma bela surra lá. Mas ele finalmente aprendeu algo. Ele disse para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Agora veja o que ele diz. Tendo nós o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei, e nós também cremos, por isso também falamos. Agora, onde isso foi escrito? Está escrito em Salmos 116, versos de 8 a 10, onde Davi disse, eu criei e por isso é que falei. Paulo disse que nós também devemos crer e por isso falar. Agora veja, aqui ele está fazendo uma confissão que não estamos em desespero, não estamos em perturbação, mas ele admite, eu sou atribulado por todo lado. Atribulado por todo lado. Agora ele dá isso como uma informação para as pessoas em Corinto, para quem ele está escrevendo. Ele não faz isso como uma confissão, você entende isso? É certo dizer às pessoas que você tem um problema, se você quer que elas orem por você e que entrem em concordância para que o caso mude? Então Paulo está dizendo, essas coisas aconteceram, mas eu não estou em desespero. Ou seja, ele acentua o positivo. Pessoal, não há nada mais positivo que a palavra de Deus. O livro mais positivo no planeta Terra, a Bíblia. E as pessoas tentam torná-lo negativo às vezes, mas ele não é. Tendo nós o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei, e nós também cremos e por isso falamos. O que cremos, falamos, e o que falamos, cremos. É um ciclo virtuoso, é como um dínamo. Quanto mais rápido vai, mais rápido pode ir. Quanto mais você crê, mais você fala. Quanto mais você fala, mais você crê. Se você está falando a palavra de Deus, está produzindo fé. Se você está falando as palavras do diabo, está produzindo medo, incredulidade e dúvida. E você perderá toda a fé e confiança na palavra de Deus. E sabe, Deus não será mais capaz de suprir todas as suas necessidades em riqueza e glória por Jesus Cristo. Agora, a confissão mantém a resposta diante de você, então vamos para o número 5, que a confissão da palavra de Deus faz. Ela muda o coração. Vamos ver no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Agora observe isto. Meu filho, atenta para as minhas palavras. E inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, ou seja, medite na palavra
Pense nele, a mesma coisa que ele disse a Josué: não deixe este livro da lei apartar-se da sua boca, medita nele dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e terás bom sucesso. Você observa e faz. Em outras palavras, você vê a si mesmo fazendo. Se você está falando a palavra de Deus, você vê a si mesmo fazendo. Ela entra em você, ela é concebida em seu coração, e então ela se manifesta em você. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Ora, como se mantém a palavra de Deus no meio do coração? Falando, proclamando-a. Quando você ia à escola, pelo menos alguns de vocês ainda se lembram, eu não sei como é que se ensina isso hoje, a gente citava toda a tabuada de multiplicar a aula inteira, passávamos um ano, no meu caso era a terceira série, a gente se levantava e citava a tabuada, até que a gente, a soubesse de cor. A expressão de cor significa do coração dentro de você. De fato se torna parte de você. Então, você não tem que sentar e ficar pensando quanto dá 4 vezes 4. Por quê? Porque está dentro de você, você sabe porque sabe porque sabe. E aí alguém chega e diz: mas às vezes 4 vezes 4 dá 12? Não, não dá, não. Como eu sei disso, eu tenho conhecimento demais para acreditar naquilo. Deveria ser da mesma maneira com a palavra. Alguém chega e diz: bem, eu sei que a Bíblia diz isso, mas não vai funcionar. Bem, você não aceita isso se a palavra habita em você? É claro que vai funcionar, é a palavra de Deus, é a verdade. Quer você tenha experimentado isso ou não, é a verdade. Então, guardar a palavra no coração. Como você faz isso? Veja, Davi entendia isso, ele disse: a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, as palavras que você fala com a sua boca entram no seu coração. Ele disse: porque são vida para os que as acham. Veja, a vida na palavra de Deus é vida para todo aquele que acha e saúde para toda a sua carne. Agora, isso me diz porque algumas pessoas estão sempre com doenças crônicas. Você já notou que elas sempre querem falar sobre a doença delas e onde dói, e quem morreu disso ou quem morreu com aquilo? Na maioria das vezes, a primeira coisa que fazem de manhã é ler o obituário, quem morreu. Amigos, isso é um fluxo negativo de vida. Ele diz: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para toda a sua carne. Agora, o número 1 do lado dessa palavra saúde na minha Bíblia e na coluna de referência diz remédio para toda a carne. Ou seja, esta palavra é remédio para a sua carne. Ela é cura para a sua carne. E citar e falar a palavra de Deus muda seu coração. Guarda teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Uma versão diz as forças da vida. Agora, você tem que perceber que a palavra de Deus é uma força eterna. Ela tem o DNA de Deus nela. Eu quero dizer que ela funciona e ela funciona toda vez que você opera nela. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Ou seja, não fale uma fala pervertida. Não fale como as pessoas falam: estou morrendo de rir, eu estou morrendo de vontade de ir, se eu não for eu vou morrer. Não, mantenha a palavra de Deus diante de você. Graças a Deus isso me fez rir. Eu rio porque sei que viverei eternamente, pois sei que um coração alegre faz tão bem quanto remédio. Agora vamos para o Velho Testamento, para 2 Reis. Encontramos no capítulo 4 a história de Eliseu e da mulher sunamita. Então Eliseu estava passando por um lugar onde esta mulher sunamita vivia. E ela disse: vamos fazer um pequeno quartinho para que quando o profeta de Deus passar por aqui ele possa entrar, descansar, tudo isso. E eles fizeram. E ele profetizou sobre aquela mulher que ela teria um filho. Ela era estéril, não tinha filhos. Ora, é claro, ela teve um filho e... Então aconteceu certo dia que esse filho estava no campo com o seu pai e ele gritou: minha cabeça, minha cabeça. Evidentemente ele teve um AVC ou algo parecido. E o pai o levou até a sua mãe e ele ficou aos joelhos da sua mãe até meio-dia e morreu. Agora eu quero que você note, a Bíblia diz no versículo 20 de 2 Reis 4, e quando ele lhe havia levado e trazido até sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou o seu marido e disse: rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até ao homem de Deus e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje?
Não é nem lua nova, nem sábado. Entenda, não havia nenhuma significância espiritual naquilo. Ele disse, não é lua nova, não é sábado, por que você então vai ao homem de Deus? Agora ouça o que ela disse. E ela disse, está tudo bem. Na verdade, há um número 6 do lado dessa expressão. Na minha Bíblia diz que isso significa que ela disse tudo está em paz. Está bem, em outras palavras, ela disse tudo vai bem. Agora entendam isso, irmãos. O filho desta mulher está morto. Ele está mortinho da Silva. Ela sabe que ele está morto. E o marido dela pergunta, por que você vai ao profeta de Deus? E ela diz, tudo vai bem. Tudo está em paz. Como ela poderia ter essa paz quando o filho dela estava morto? Como ela poderia dizer, tudo vai bem quando o filho dela estava morto? Alguém pode dizer, essa mulher mentiu? Não, essa mulher tinha paz por dentro. Por quê? Porque ela tinha a palavra do profeta. Que Deus ia dar um filho a ela e Deus não deu um filho a ela para morrer de ataque, de derrame ou nada assim, de jeito nenhum. Ela simplesmente não recebeu aquilo. Agora veja, na verdade isso foi um fato que aconteceu. A Bíblia descreve exatamente como aconteceu. Ele se assentou aos joelhos dela até meio-dia e morreu. Agora note a atitude mental dela. Ela se agarrou a algo. E sabe, eu te digo, se você se agarrar a isso, se agarrar à palavra de Deus, isso muda sua atitude na vida. Vai mudar qualquer situação ou circunstância que você esteja enfrentando. Vai mudar sua atitude. Mantenha a resposta diante de você. Então arrumaram um jumento e ela foi até o profeta de Deus. Agora, quando ela chega lá, Eliseu disse a Geazi, disse, vá, lá vem a sunamita. Disse, vai, fale com ela. Disse, pergunte, vai tudo bem contigo? Tudo bem com teu marido? Tudo bem com a criança? Agora, pessoal, estão prontos para isso? E ela disse, tudo vai bem. Agora, para aqueles que dizem que você tem que dizer as coisas como elas são, que se você diz algo diferente está mentindo sobre aquilo, o que você faz com essa mulher? Sabe, essa mulher tinha isso dentro dela, e mesmo que batessem nela com um taco de beisebol, ela não soltava, ela sabia que tudo ia bem, tinha paz de Deus, o filho morto, por quê? Porque ela tinha a palavra dentro dela. Ora, ela não me ouviu ensinando sobre fé e confissão, mas ela ouviu o suficiente da palavra de Deus até ter certeza, eu não vou deixar escapar o que Deus me deu. E quando você se familiariza com o que Deus te deu na palavra de Deus, então, sabe, em sua mente carnal, o diabo vem e começa a tentar te distrair com alguma coisa. Apenas não receba. Apenas diga graças a Deus, tudo vai bem em nome de Jesus, baseado na autoridade da palavra de Deus. Você está chamando o que você não tem, ela estava chamando o que ela não tinha, dizendo tudo vai bem, tudo em paz, quando não havia paz, no natural, mas ela chamou por isso. Bem, você conhece a história? Se não conhece, eu vou contar bem rápido. Ele disse a Geazi, algo aconteceu com a criança e o Senhor ocultou isso de mim. E a mulher nem contou a ele sobre aquilo. E ele disse, toma o meu bordão na mão, corre e põe sobre a criança. Agora veja, a mulher tinha a sabedoria de Deus. Ela deitou o seu filho na cama do profeta. Agora, por que ela fez isso? Ela sabia que o profeta era ungido de Deus. Ele era ungido de Deus. Então, ela deitou a criança que estava morta no lençol no qual ele dormiu, sem dúvida. E você lembra no capítulo 19, livro de Atos, Deus realizou milagres especiais pelas mãos de Paulo, e lenços e aventais eram tirados do seu corpo enquanto ele ministrava, e dados enviados aos doentes, e até espíritos malignos saíam deles e a doença ia embora deles. Não foi algo que Paulo fez, Deus fez, mas a unção que estava sobre Paulo carregou aqueles panos. Agora, aquela mulher, como ela sabia disso, eu não sei, ela não tinha lido Atos 19, mas ela sabia no espírito. Agora, ela não dizia, ela não confessava que a criança estava morta. Ora, isso é bem forte. Agora ele chega lá e coloca o bordão sobre a criança. E quando Eliseu chega lá, ele portanto entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor, e ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa e subiu e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes e a criança abriu seus olhos. Ressuscitada.
A unção de Deus estava sobre o profeta de Deus, ele se deitou sobre a criança, ele não aceitou não como resposta, ele manteve a resposta diante de si, e aquela mulher, foi a fé dela que impediu que tudo aquilo acabasse num funeral. E por causa da fé dela, o profeta de Deus não desistiu. E você vê que o filho dela ressuscitou dos mortos. Então manter a resposta de Deus diante de você muda a sua situação na vida. Vejo você no próximo ensino. É bom ter você conosco hoje. Estamos continuando a nossa série. Estamos falando sobre por que a confissão funciona. Já estamos falando sobre isso há algum tempo e vamos encerrar esta série hoje. Mas deixe eu reiterar que estamos falando sobre confessar a palavra de Deus, ou seja, dizer o que Deus diz sobre você na palavra dele, das promessas de Deus. Não estamos falando sobre confessar o pecado. Você deve confessar seus pecados, mas esse não é o assunto de hoje. Então falamos sobre por que a confissão da palavra de Deus edifica a sua fé e faz com que fé venha e ativa as leis de Deus. Número 1, fé e confissão. A confissão da sua fé funciona, a confissão da palavra de Deus funciona para fazer a fé vir. Número 2, ela lança sementes no reino, porque o reino de Deus é como se um homem lançasse sementes no chão, e claro, sabemos que a semente é a palavra de Deus. Número 3, ela renova a sua mente. Número 4, mantém a resposta diante de você, não o problema. Mantenha a resposta diante de você. Qual é a resposta? A resposta está na palavra de Deus. Qualquer que seja o problema, a resposta está aqui na palavra de Deus, se você ler o suficiente. Então, número 5, ela muda o coração. Agora vamos tratar do número 6 e número 7 hoje, e aí encerramos a série. Então, número 6, ela põe a lei da fé em movimento. Agora, a lei da fé, você sabe que Paulo diz que existe uma lei da fé. Em Romanos capítulo 3, ele diz que anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. De que lei ele está falando em confirmar? Certamente não a lei da velha aliança, mas a lei da nova aliança, que é a lei da fé. E a fé opera no coração, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então vamos falar de pôr a lei da fé em movimento. E claro, conhecemos Marcos 11, 23 e 24, que é como a lei da fé funciona. Jesus disse como a fé de Deus, ou como o tipo de fé de Deus. Ele nos disse como ela funciona. Todo aquele que disser ao monte. Ele está se referindo à área de problema em sua vida, situações e circunstâncias que pairam diante de você como montes. Ele está dizendo todo aquele que disser ao monte, seja removido e seja lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, não ficar indeciso no coração, ou seja, estar plenamente convicto do que a palavra diz que vai funcionar. Bem, não sei quanto a você, mas quando eu ouvi essa mensagem, eu nunca duvidei que ela funcionaria. Às vezes me perguntam como você sabe que a palavra vai funcionar? Ei, é a palavra de Deus, é por isso que eu sei que funciona. Deus não é um mentiroso, ele não é homem para que minta. Deus libera fé suficiente em cada palavra que ele fala para fazer com que aconteça. Então essa palavra está cheia de fé. Todo aquele que disser, crer. Então aqui está o princípio, todo aquele que disser com a sua boca, crer no seu coração e crer que aquelas coisas que ele disser acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Agora, você entende que esta é uma parte importante de se entender e para certificar isso eu vou reiterá-la. Isto é baseado na autoridade da palavra. Você não vai simplesmente dizer algo que você quer sem ter uma passagem para isso? Sabe, algumas pessoas fazem isso, começam a dizer um monte de coisa e não tem nenhuma passagem bíblica para basear, e eu pergunto em que passagem você está se baseando para isso? Bem, nenhuma em particular, elas dizem. Bem, é exatamente isso que você vai receber, nada em particular. Porque não há base para aquilo que você crê, e se não estiver baseado na autoridade da palavra de Deus... E quando falamos de fé bíblica, só tem um lugar onde você pode adquirir a fé bíblica, e esse lugar é a Bíblia. Isso é o que é a fé bíblica, é o que está escrito nesta palavra. Bem aqui, isso é tudo o que diz respeito à fé bíblica. E Paulo disse que Deus repartiu a cada homem a medida da fé. Como você mede a fé? Bem, você mede a fé pela quantidade de palavra que há em você, porque esta é a medida da fé. Ele deu este livro à humanidade. Este é o manual do fabricante. E eu te digo, ele diz como a vida funciona, e fala do poder de Deus e da unção de Deus.
Bem, eu acabei me desviando, vamos focar no assunto para terminarmos. A confissão põe a lei da fé em movimento. A lei da fé é posta em movimento por todo aquele que disser. E alguém pergunta, para quem essa palavra vai funcionar? Alguém diz, ora, para todo aquele? Veja, num sentido isso está certo, em outro está errado. Porque, veja, tem um monte de todo aquele aí fora que não ousa dizer. Eles dizem, bem, eu não poderia dizer isso porque o monte não está se movendo. Como eu poderia dizer que o monte está se movendo se ele não está? Bem, você pode se você crê na palavra de Deus e age sobre ela. Apenas faça o que Jesus disse. Pode ser que nem sempre você entenda tudo o que diz respeito a isso. Sabe, a gente sempre tem coisas que a gente não entende muito bem, mas se vocês ficarem na palavra de Deus, Jesus disse, se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade fará com que você haja na verdade. Quando você agir na verdade, graças a Deus estará livre. E é disso que estamos falando. Ela põe a lei da fé em movimento. Confessar a palavra de Deus põe a lei da fé em movimento. Porque a lei é que ele vai ter tudo aquilo que disser. Se crer, se não duvidar em seu coração, se crer que aquilo que ele diz vai acontecer. Agora veja, você tem que conectar isto. Tem que ser baseado na autoridade da palavra. Não dá para começar dizendo eu vou ter 9 milhões de poços de petróleo, entende? Não vai acontecer só porque você falou. Mas o dizer está envolvido na operação do princípio da lei da fé. Eu vou dizer de novo, não vai acontecer só porque você disse. O poder não está no dizer, mas o dizer está fazendo com que a fé venha, está plantando a semente, e não vai acontecer só porque você diz, mas o dizer está envolvido no fazer isto acontecer. Eu espero ter deixado claro, vamos continuar a falar um pouco mais. Em Lucas 17, nós vemos que os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Agora, não seria bom se pudéssemos dizer, Senhor, apenas nos dê mais fé? Ah, se apenas eu tivesse mais fé, era só disso. Sabe, que eu realmente precisava. Então eu vou orar e Deus vai me dar mais fé? Sabe, não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz, ore e Deus vai lhe dar fé. De fato, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Nem mesmo diz que a fé vem por ler. Agora, eu entendo que quando você está lendo a Bíblia, sabe, eu mesmo, quando leio alguns ministros que eu já ouvi ensinando, quando eu leio seus artigos, posso ouvir a voz deles? Na minha mente, eu posso ouvir a voz deles, eu consigo ouvir. Às vezes pronunciamos, sabe, certas palavras de certa forma, e quando eu leio seus escritos, eu consigo ouvir até a inflexão da voz deles sobre aquilo. Agora, eu entendo você conseguir ouvir em sua mente algumas coisas, mas ainda assim é importante que ouçamos a nossa voz falando e citando a palavra de Deus. Isto porque uma das formas, na verdade é a forma, Paulo disse que a fé vem por ouvir a Bíblia. Em Romanos capítulo 10, ele diz, a palavra está perto de ti, ela está tão próxima de você que você a fala com a sua boca. Então, quando você fala a palavra de Deus, isso faz com que a fé venha, põe a lei da fé em movimento. Então, tudo isso é um processo. Jesus, em Lucas 17, disse aos apóstolos, se vocês tivessem fé como uma semente de mostarda. Agora, por que Jesus usou uma semente de mostarda? Pessoas dizem às vezes, eu sempre achei que Jesus usou esse exemplo para dizer o tamanho da fé que eu tenho. Bem, talvez você tenha entendido tudo errado. Agora, claro, uma semente de mostarda é uma semente pequena, e Jesus está revelando que não é necessário uma grande fé para operar nos princípios do reino, para semear uma semente no reino de Deus e fazer com que a terra produza, para fazer o coração do homem produzir o que está na palavra de Deus. Não é necessária uma semente, uma bolota do tamanho de um carro para produzir um carvalho grande. É uma coisa pequena, só uma semente. Agora, uma das coisas que precisamos entender sobre a palavra mostarda, quando ele diz semente de mostarda, ele está falando de uma planta, da qual não se faz híbridos, não dá para mesclar ela com outra. Tentar misturar a planta da mostarda com qualquer outra planta, isso não vai funcionar. Um amigo meu ouviu sobre isso e ele foi checar na Universidade do Arkansas, ele é de lá, Tom Underhill, pastor do Centro Cristão em Russellville. Ele ouviu alguém fazendo essa afirmação, mas para ter certeza ele ligou para a Universidade do Arkansas e
Eles disseram, é verdade, eles disseram a planta da mostarda não dá para fazer híbridos enxertos, não dá para misturar com outras plantas. Agora você sabe, no seu jardim, eu já notei isto, na verdade a minha sogra uma vez nos enviou algumas pimentas, sabe, aquelas pimentas pequenininhas, pimenta biquinho, eu amo aquela pimenta. Eu era fazendeiro na época e deu a hora eu fui, sabe, almoçar, e eu simplesmente peguei uma pimenta daquela, pus na minha boca e mastiguei, e eu levantei de um pulo e saí correndo para a pia para me livrar daquela coisa. Minha esposa disse o que houve. Eu disse, esse negócio está ardendo, sabe, estava ardendo como uma pimenta jalapeño. O que aconteceu foi que ela plantou a pimenta perto de outras mais ardidas e houve uma polinização cruzada. Aquela pimenta biquinho ardia demais. Então, Jesus usou a palavra semente de mostarda porque ela é uma planta que não produz híbridos, que não dá para mesclar, não dá para fazer polinização cruzada. Em outras palavras, ele está dizendo, se você tiver uma fé que não vai mudar, você dirá a esta amoreira, seja arrancada pelas raízes, seja lançada no mar e ela vai te obedecer? Ele não disse, ore a Deus para isto. Ele disse, você terá, se você tiver fé como uma semente. Mas tem gente que não tem fé como uma semente. Dizem, eu não diria isso porque pode ser que não funcione. Bem, não vai, porque você não tem fé como uma semente. Agora você entende, ele não está falando de arrancar árvores. Ele está usando uma metáfora aqui para fazê-los entender que aquela árvore que provavelmente estava no caminho deles, com a qual teriam que lidar de um jeito ou de outro, ou teriam que ir pelo lado dela, ou, sabe, algo assim, ele simplesmente a usou. Como exemplo, ele disse, se tiverem fé como uma semente de mostarda, dirão a esta moreira, seja arrancada e vá para lá, e ela os obedecerá? Ela vai obedecer? Agora, essa é uma afirmação forte. Então estamos falando sobre pôr a lei da fé em movimento, confessar a palavra de Deus, dizer o que Deus diz, põe a lei da fé em movimento. E a forma como a lei da fé funciona é, se você tiver fé como uma semente, vai dizer. Marcos 4 diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente à terra. Outra vez, é o homem que faz, não Deus. Você planta sua própria semente, você planta a semente e ela produzirá uma colheita. Agora, o problema é que muita gente planta a semente errada. Se você está sempre falando problema, está sempre com problemas, então vamos passar para a 7ª razão pela qual a confissão da palavra de Deus funciona e por que ela funciona tão bem. Primeiro, vamos para Hebreus, capítulo 1, e vamos notar do que ele fala aqui no capítulo 1 de Hebreus, versículo 14. Primeiro, vamos começar do versículo 14. Bem, vamos voltar ao 13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se você ler o primeiro capítulo, o que Paulo faz aqui é comparar o ministério de Jesus ao ministério dos anjos. E é claro, você sabe, o ministério de Jesus era maior que o ministério dos anjos. Mas para encurtar essa história, note que ele diz, não são todos eles espíritos ministradores, falando de anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para a terra para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação? Agora vá comigo para o Salmo 103 e vamos ver o versículo 19. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que excedeis em vigor, que praticais seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Eu quero que você entenda isso. Os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Vamos ler de novo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que excedeis em vigor, praticam seus mandamentos. Veja, eles praticam seus mandamentos. Eles fazem o que a palavra ordena. Veja, os anjos sabem que a Bíblia diz que você pode ter o que disser se você crer e se você não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que você diz vai acontecer, você terá. Então, neste versículo aqui, ele se refere ao fato que eles sabem qual é o mandamento, sabem o que é a palavra e que eles se ocupam para fazer acontecer aquilo que a palavra disse. Quer seja bom ou mal, é indiferente.
Eles devem cuidar para que aconteça não significa que eles farão coisas más, mas significa que os anjos podem ser inibidos em sua habilidade de operar em seu favor se você está citando o diabo, falando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas, se você mantém a palavra de Deus em sua boca, então eles obedecem à voz da palavra de Deus. Agora pense nisso por um minuto. Esta Bíblia e este Novo Testamento nunca disse uma palavra audivelmente para mim, até que eu a comprei. E já fazem, 3 anos que eu uso esta Bíblia. Eu tenho que ler a palavra de Deus em voz alta. Podemos fazer um pequeno experimento, Jesus disse, eu falo apenas do que ouço meu Pai falar, está escrito em vermelho aqui, foi Jesus quem disse. Se eu segurar a Bíblia junto a este microfone aqui, está junto ao microfone, eu não ouço nada, e você? Não tem voz. É uma página impressa. Mas se eu der voz à palavra de Deus, então os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Ora, veja, eu estou dando voz ao que Deus disse quando eu digo o que Deus disse em sua palavra. Mas pense nisso por um minuto. Pessoas já vieram me dizer, irmão Caps, elas dizem, você está tentando agir como Deus, dizendo o que Deus diz. Mas espera aí, pense, se eu estou dizendo o que Deus diz, eu realmente não vejo nada contra agir como Deus, eu não estou tentando ser Deus, só estou tentando agir como Deus agiria na minha situação. O que Deus diria se ele tivesse falta? Obviamente ele não tem, mas se ele tivesse falta, ele não diria nada diferente da sua palavra, ele diria abundância. Porque vamos para Gênesis capítulo 1, no versículo 2 ele olhou e viu trevas, não era o que ele queria, então ele só disse luz, haja, e a luz houve. Alguém diz, mas é Deus. Leia mais um pouco, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tenha ele domínio. Ora, temos domínio como ele teve domínio e é falando a coisa desejada baseado na palavra de Deus. Mudanças, o que ele estava fazendo, chamando a coisa que não era como se já fosse, ele chamou luz das trevas, o apóstolo Paulo diz. E sabemos que podemos fazer a mesma coisa. Vocês que estão em situação de trevas, falem luz, falem a bênção de Deus, falem a palavra de Deus. Então, aqui ele diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos que excedeis em vigor, que praticam seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu deleite. Vejam, os anjos executam o deleite do Senhor. E aí nós lembramos do que está a algo que é dito no Salmo 35, se não me engano, diz que ele se alegra na prosperidade do seu servo. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar a nós. Agora, eles ministrarão para você se você permitir que eles façam isso. Agora, esta é uma das coisas principais que eu quero enfatizar sobre o porquê a confissão da palavra de Deus funciona. Se você mantém a palavra de Deus em sua boca, você tem uma audiência com os anjos. Eles obedecem à voz da palavra de Deus. Toda vez que eu digo, graças a Deus porque eu dei, então me será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens me darão, eu tenho abundância e não falta. Meu Deus supre minhas necessidades segundo sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Eu semeio com abundância, por isso eu colho com abundância. O meu Deus faz toda a graça abundar para comigo, tendo eu suficiência em tudo, em todas as coisas, para que eu abunde em toda boa obra. Os anjos simplesmente recebem uma tarefa, eles saem e vão cuidar para que aquilo venha a acontecer. Eles vão me colocar no lugar certo, na hora certa, para que eu veja aquela palavra sendo cumprida. Aquela promessa cumprida, por quê? Porque eu tive fé como uma semente e eu disse. Agora o que Jesus disse, se tiverdes fé como uma semente, vocês dirão. E então em Marcos capítulo 4 ele disse, o semeador semeia a palavra. O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Ora, note, é o homem que lança a semente à terra, e a semente brota e cresce e ele nem sabe como. Pode ser que você não entenda tudo. Pode ser que você não entenda nem saiba tudo sobre o assunto. Mas, sabe, um dos maiores sermões na Bíblia é encontrado durante o casamento em Caná da Galileia. E eu acho que são apenas 8 palavras. Maria, a mãe de Jesus, falou, e isto ela disse
Tudo aquilo que ele disser a vocês, façam. É um sermão bem simples, mas meu Deus, como é profundo. Se você precisa de um milagre em sua vida, descubra o que Jesus disse para ser feito e simplesmente faça. E pode ser que você não entenda, mas eu quero que você lembre que eles estavam lá e a próxima coisa que Jesus disse foi: encham esses potes com água. Agora eu imagino o velho Pedro coçando sua cabeça e dizendo: fazer o quê, hein? Encher com água? Mas a gente não quer água, tá todo mundo esperando é vinho. E você quer que a gente encha tudo isso de água? Mas lembre-se do que Maria, em seu pequeno sermão, pregou: tudo aquilo que ele disser a vocês para fazerem, façam. Não façam nenhuma pergunta, não fiquem argumentando sobre a situação, simplesmente façam. E então eles encheram aqueles potes com água. E então ele disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eu imagino o velho Pedro dizendo: é com você, João, eu não vou fazer isso, você vai e leva. Sabe, foi a gente que pôs água dentro desses potes, sabemos que é a água que tem aí dentro, e aí a gente vai e leva para o encarregado da festa e age como idiotas? É vinho ou suco de uva? Você deve estar brincando. Não soou muito racional, não é? Mas eu te digo, funcionou. Se você quer um milagre de Deus, apenas tome a decisão de que você vai fazer o que Deus diz, independentemente do que você pensa sobre aquilo, do que qualquer um pensa sobre aquilo. E eu digo de novo, se tiver algum problema, volte e leia o que está escrito em vermelho aqui. Descubra o que Jesus disse. Ele disse: se você tiver fé como uma semente, vai dizer. Comece a fazer o que Jesus disse. Agora, quando você começa a dizer o que Jesus disse, na palavra de Deus, o que Deus diz em sua palavra, você tem uma audiência com os anjos. E eles sabem que a palavra diz que você terá tudo aquilo que disser. Se você crer sem duvidar no coração, se crer que tudo aquilo que diz vai acontecer, então o trabalho deles é cuidar para que aquilo aconteça exatamente como a palavra de Deus disse. Agora, vamos ver Lucas capítulo 12. E vamos ler num versículo aqui. Vamos começar do versículo 7. Jesus disse: mas até os muitos cabelos da vossa cabeça estão todos contados? Agora, muita gente me pergunta: irmão Caps, por que seus cabelos estão tão ralos? Por que há tão pouco cabelo? Sabe, é assim, faz 50 anos. E eu digo: bem, sabe, a Bíblia diz que meus cabelos estão contados, é mais fácil contar desse jeito. E outra coisa, não dá para o diabo saber quando eu estou com medo. Mas notem o que ele diz aqui. Mas até os muitos cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais porque valeis mais do que muitos pardais. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, agora observe isto. Todo aquele que confessar Jesus diante dos homens. Agora vamos pensar biblicamente por um minuto. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Isso é João capítulo 1, verso 1. João 1,14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus era a palavra personificada. Agora veja o que ele diz. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar, podemos dizer todo aquele que confessar a palavra diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então ele está dizendo: se você confessar a minha palavra, a Bíblia diz que Jesus e a palavra são o mesmo, Deus e a palavra são um. Todo aquele que me confessar diante dos homens, confessar a palavra, então você terá uma audiência com os anjos. É o que ele está dizendo, que você terá uma audiência com os anjos. Agora você junta isso com o que ele disse no Salmo 103, onde ele disse que os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Então, se eu dou voz à palavra de Deus, sabe, eu posso estar passando por uma situação ruim, e eu já estive quando fui apresentado a essa mensagem. Eu tinha severos problemas financeiros. Onde quer que eu olhasse havia falta, não tinha mais onde pegar dinheiro emprestado para passar mais um ano com a fazenda. Mas eu comecei a confessar: eu tenho abundância e não falta, o meu Deus supre minha necessidade, porque eu encontrei a lei da fé. E eu comecei a confessar a palavra até que a fé veio, e isto renovou minha mente, e aí eu comecei a ver aquilo por dentro, e então se tornou uma realidade por dentro, e logo eu estava fazendo ser uma realidade por fora. Mas o que eu fiz? Eu pus a lei da fé em movimento, e isso pôs os anjos para trabalhar para mim. Agora, pessoal, quando você tem os anjos de Deus trabalhando para você, isso muda algumas coisas ao seu redor.
E ele diz, mas quem me negar ou negar a minha palavra diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, ou seja, você não terá uma audiência com os anjos. Você sai por aí confessando que não faz diferença o que eu fizer, não vai funcionar de maneira nenhuma, meu Deus, eu já fiz isso tanto tempo, eu sou pobre, não consigo sair disso. Mas finalmente eu aprendi que a minha boca era o meu problema estava bem debaixo do meu nariz. Mas os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Se você der voz à palavra de Deus, isso mudará as situações em sua vida, porque você terá ajuda angelical para mudar a situação na sua vida. Então encerramos com isto. Vejo você no próximo ensino. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.